Olá, turminha do nono ano, é com prazer que falo com vocês mais uma semana geografando com o professor Anderson Batalha. A gente vai dar continuidade ao continente asiático. Exato. Na semana passada nós vimos sobre os principais aspectos naturais, aí falamos sobre os climas, relevo, hidrografia, vegetação. E quando eu falo em vegetação, hidrografia, os aspectos naturais em si, é um dos aspectos que vai identificar, ou seja, vai nos ajudar a entender esse processo de regionalização da Ásia. E a gente está falando do maior continente do planeta, diversidade cultural absurda, uma diversidade climática também, diversas formas de paisagem diferentes, diversas formas de vivenciar diferente, diversas formas da geopolítica administrativa da organização diferentes, exatamente. Não só no que se refere a esses aspectos, mas nós temos que entender que diferentes critérios podem ser adotados para dividir um continente em regiões, tá? Principalmente o continente asiático. Nós estamos falando aí uma cultura absurda, islamismo, cristianismo, judaísmo, diversas culturas, o budismo, o hindu, diversas culturas aí, diversas questões culturais fazem também, nos ajudam a entender, identificar, você pegar um continente desse tamanho, desse porte, e dividi-lo, e fragmentar em pedaços, e aí você ter uma questão bem diferente, bem histórica. E aí a gente também vai entender que há diversos lugares com índice de desenvolvimento elevados, outros com índice de desenvolvimento mais baixos, outro a nível de pobreza. Então há uma certa desigualdade também cultural e econômica nessas regiões que fazem o nosso entendimento ao que se refere às regionalizações, e principalmente a regionalização da Ásia. E o que é a regionalização, professor? É a maneira da gente dividir, de a gente fragmentar esse continente para que a gente possa entendê-lo melhor. Como surgiu, como se deu, esse processo como está sendo, se é diferente, se não é, enfim. Diversos modelos que foram criados, foram adotados para que a gente pudesse identificar. Tá? Já principalmente no caso da Ásia, porque o desafio para os estudos regionais é o de conseguir abarcar as multiplicidades étnicas, a quantidade de etnias. Então é muito difícil poder adotar, poder entender, poder estudar e isso dividi-las, você dividir as regiões por culturas parecidas, religiões parecidas, apesar que no Oriente Médio, por exemplo, também conhecido como Ásia Ocidental, são 3 religiões ali que vivem grandes guerras constantes, Estou falando ali do islamismo, que a gente vai ver mais na frente, o cristianismo, judaísmo, que temos ali países como Síria, Iraque, Israel, Turquia, enfim, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês um mapa das regionalizações, vou colocar aqui os aspectos físicos, já falei anteriormente, e os aspectos culturais e socioeconômicos. Aí nós estamos falando aí, deixa eu pegar aqui essa luzinha aqui, que às vezes me engana muito. Por exemplo, na Ásia Ocidental, esse pedacinho aqui, também conhecido como Oriente Médio, nós temos aí Azerbaijão, nós temos aí a Geórgia, Iraque, nós temos Israel, nós temos Líbano, nós temos Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, nós temos a Síria, Turquia. Então, uma diversidade cultural aí muito grande. Então, aí nós temos a Ásia Ocidental, conhecido como Oriente Médio, tá? Já a Ásia Meridional, que é a Ásia aqui do Sul, Quando vocês ouvirem falando meridional, é a parte baixa, setentrional é a parte de cima. Então, a parte de cima, geograficamente, em um mapa no globo é o norte, a parte de baixo, em um mapa no globo, é o sul, conhecido como meridional. Então, a parte meridional da Ásia, do continente asiático, nós temos aí o Afeganistão, nós temos aí o Índia, Irã, as Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka. Então, países que vão se destacar nessas regiões. Também que a gente vai entender, a gente vai aprofundar mais na frente, nas próximas aulas, cada sub-regiãozinha dessa, cada região, cada divisão dessa, para que a gente possa ter um entendimento melhor, ok? Já na Ásia, já no Sudeste Asiático, esse pedacinho aqui, ó, Sudeste Asiático que está ligado com o Oriente Médio, nós temos aí o Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, nós temos Singapura,
Tailândia, nós temos Timor-Leste, nós temos Vietnã, né? Tem a Guerra do Vietnã, aquele filme do Rambo, né? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, os vietnamitas, bem interessante, que a gente vai também estudar profundamente mais. Nós temos a Ásia Oriental, que é o Oriente, né? Aqui, ó, que chamamos também de Extremo Oriente, nós estamos falando do Japão, dos japoneses, dos olhinhos puxadinhos, mas nós estamos falando também dos chineses, nós estamos falando aí das Coreias do Norte, Coreia do Sul, nós estamos falando também de Hong Kong, nós estamos falando aí de diversos países que estão ali, né? Principalmente historicamente por o Japão ter recebido na Segunda Guerra Mundial 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki. Nós estamos falando aí das questões chinesas, né, de hoje ser a segunda maior potência econômica, aí hoje também está no mundo, porque foi dali que saiu o Covid-19, enfim. É bem interessante a gente entender aqui, diversas ilhas também, a gente observa que arquipélagos são constantes aqui, né, principalmente tragédias, não só por questões de guerras que tiveram no passado, como se tem até hoje guerra civil em algumas regiões do continente asiático, mas estamos falando aqui também do ciclo de fogo, está sobre essas regiões, né, onde nós temos as maiores incidências de terremotos, nós estamos falando aí de tsunamis, nós estamos falando aí de aparecimento de vulcões, enfim, são coisas que vão também identificar essas sub-regiões, vão identificar a desigualdade socioeconômica, né? Países devastados por guerra, países devastados por questões de fenômenos naturais, que a gente vai entender um pouco sobre isso. Já a Ásia Central, nós chamamos de Ásia Central dos tãos, né? Os países que terminam com tãos, como por exemplo, Cazaquistão, Quirguistão, né? Turcomenistão, deixa eu lembrar outra aqui, Uzbequistão. Então, são os países da Ásia Central e dos tão. Os países tão. Então, vamos falar a Ásia Central, o centrozinho ali da Ásia Central, estamos falando de países que terminam com tão. Não esqueçam disso, é fácil. E a Ásia Setentrional, essa que está aqui de azul escuro, não podemos frisar mais do que isso, que é a parte asiática da Rússia, e também leva o nome de Eurásia, né? A Rússia aí tem Eurásia, tem um pedaço na Europa e outro grande pedaço aí na Ásia. Então, Eurásia, Ásia Setentrional, o norte do continente asiático. O norte do continente asiático nós chamamos de Eurásia, também conhecido como a parte russa da Ásia. E aqui nós vamos falar sobre ele, o continente, né, um pedacinho do continente asiático chamado de Ásia Ocidental. Volto a dizer, se eu falar o nome Ásia Ocidental, a gente não tem como identificar, o que é isso? Como é que eu vou entender, né, a Ásia Ocidental? Gente, a Ásia Ocidental tem como principal característica física o predomínio do clima árido e semiárido, né, que clima quente, né? E principalmente pela sua diversidade cultural, né, a diversidade religiosa. Nós temos aí as três principais religiões, que é o islamismo, cristianismo e o judaísmo. Nós estamos falando de quem? Do Oriente Médio, exatamente. E aí vão se destacar os países com maiores IDH, Israel, né? Está no livro de vocês na página 23, tá, gente? Israel. Nós temos Emirados Árabes Unidos, que vem em segundo lugar. Nós temos a Arábia Saudita, que vem em terceiro lugar. Nós temos Jordânia, que vem em quarto. Nós temos Iraque, que vem em quinto. Nós temos a Síria, que vem em sexto. E temos Iêmen, que vem em sétimo. Então, se a gente for aí analisar os maiores índices, o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos Israel como um dos maiores, tá? E aqui há uns conflitos absurdos por questões religiosas, tá? Nenhuma questão religiosa naquela época, historicamente, teve ocorreu pacificamente. Geralmente são guerras civis constantes, né? Aí nessas regiões. E principalmente essas guerras acontecem também pelos fatos das posições que o Oriente Médio ele hoje está praticamente localizado. Nós temos aí a posição geográfica, tá? Olha aqui o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio ele está aqui pelas suas condições. Deixa eu agitar o computador aqui que deu B.O. As condições geográficas, gente, né? Por que a posição geográfica? Observem que a posição geográfica aqui que liga, primeiro ponto dessa posição geográfica é que liga aqui, ó, a Europa, a África. Então, estrategicamente, é importante ter essa posição aqui, esse domínio desse território, porque ela faz essa interligação entre a África, entre a Europa e o próprio continente asiático. Essa é a primeira intenção
né, de poderio, de interesse das potências europeias, das potências mundiais em terem o domínio desse território, porque estrategicamente fica numa posição bacana, chamado aí de Europa ou de Ásia Ocidental, mas nós podemos chamar o Oriente Médio, o meio ali, o médio, tá, como fosse uma ponte, essa interligação. E a segundo ponto, gente, nós estamos falando aí das maiores jazidas de petróleo do planeta, exatamente. É aqui onde se encontram as maiores jazidas de petróleo do mundo. Isso. Então aí é outra questão. Aí, lembro de 2001, né? 11 de setembro de 2001, um ataque às Torres Gêmeas. E aí aquela confusão toda, os Estados Unidos intervêm, e aí atacam, se vão, enfim, papai domina, e também é contra Israel, o Iraque, quer dizer, aí vão lá, enfim. Então todo o interesse nessas regiões, não estou aqui dizendo que os Estados Unidos atacou lá, sem motivo, aqui a aula é outra, estou falando que por essas questões, né, por esses conflitos, é interessante observar que essas duas posições interessantes geográficas, que é não só as questões da posição entre a Europa e a África e essa ligação, mas principalmente pelas questões de petróleo, a produção petrolífera ali do Golfo do Pérsico, ali principalmente, né, do Oriente Médio, desperta um papel geopolítico de grande relevância no cenário internacional, um dos maiores produtores de petróleo do planeta, então chama a atenção pela sua riqueza, né? E alguns países vão destacar ali, como eu já disse, né, vemos a Arábia Saudita, Arábia Unida, né, o Catar, são países aí que tem uma riqueza absurda, tá? Isso é que vocês já aprendam, anotem no livro de vocês tem, mas quiserem destacar é importante para a gente ter essa relevância, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, ok? E eu termino a aula, como sempre, com a imagem da nossa querida cidade de Elmiro Gouveia, que é o centro da nossa cidade, lindíssima. Está localizada no sertão alagoano, no sertão nordestino, no sertão brasileiro. Cidade essa que teve como característica aí a primeira usina hidrelétrica do Nordeste. Sim, o Angiquinho, fundador Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, implanta nessa região o Angiquinho, trazendo desenvolvimento, trazendo um processo industrial, um processo de organização do espaço geográfico lindíssimo nessa região. E por que, professor, ele botou o Angiquinho ali? Simples fato, porque nós temos o maior trecho de cânions do Rio São Francisco, está localizado aqui em Delmiro Gouveia. Então, peço a vocês que divulguem essa cidade lindíssima, essa história lindíssima e esse atrativo turístico lindíssimo. Então compartilhe, se gostou deixe um joinha, se inscreve no canal, faz perguntas, faz críticas, que é importante para o professor, importante para a geografia, importante para todos nós. Então, um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Fui!